Olá a todos, bem-vindos à parte 4 da aula 2 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o mercado que envolve a energia solar fotovoltaica. Muito bem, aqui eu tenho dois gráficos, para representar como a energia solar vem crescendo no mundo e no Brasil ao longo dos últimos anos. Então esse gráfico da esquerda ele é retirado ali do site da AB Solar, Associação Brasileira de Energia Solar, mostrando a potência instalada em megawatt aqui no eixo Y em função do tempo, aqui os anos. Até 2012 só tinham 7 megawatts instalados, e aí a partir de 2012, que a gente tem ali a publicação da Resolução Normativa 282 da ANEEL, a gente tem uma evolução muito grande da instalação de sistemas fotovoltaicos. Então a gente vê aqui o crescimento praticamente exponencial desse sistema. Então em amarelo aqui tem instalações de geração centralizada, ou seja, usinas solares, e em azul geração distribuída, que geralmente é aquela instalada em residências. Então a gente tem aqui um crescimento exponencial atingindo até metade desse ano, junho de 2020, algo da ordem de 6.000 megawatts instalados, ou seja, 6 gigawatts instalados. Quando a gente olha no mundo, aqui esse gráfico da direita foi retirado do relatório que o Fraunhofer, uma instituição bem importante na Alemanha, Instituto Fraunhofer de Energia Solar, publicou no ano passado, mostrando também o crescimento aqui da energia fotovoltaica no mundo. Também é uma taxa exponencial, um crescimento exponencial aqui, que a gente consegue perceber. E aqui no eixo Y, então, a instalação em gigawatts, a quantidade instalada acumulada, e em função do tempo. Então a gente percebe que desde 2010, onde a energia fotovoltaica atingia menos de 50 gigawatts, a gente vê uma evolução para 2017, algo próximo a 400 gigawatts, um crescimento muito grande. Apesar disso, a energia fotovoltaica representa uma parcela muito pequena das instalações no Brasil e no mundo. Particularmente interessante, esse número é igual nos dois, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, a energia solar fotovoltaica representa em torno de 1,7% da matriz energética, tanto do Brasil quanto do mundo. Ou seja, uma parcela muito pequena, apesar de estar crescendo muito, o que significa que é um mercado muito aquecido. Então, nos próximos anos, quem for trabalhar com energia solar fotovoltaica vai ter um mercado em franca expansão, com certeza, um mercado muito bom de trabalhar. Bom, e aí quando a gente olha os países que estão fazendo o maior número de instalações, a gente tem essa tabela aqui que foi tirada de um relatório da IRENA, que é a Agência Internacional de Energias Renováveis, do ano passado, relatório do ano passado, mostrando que a China é o país com maior potência instalada, da ordem de 205 gigawatts, seguido dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Índia, Itália, Austrália e Reino Unido. Então, os top 8, O Brasil não figura ali nessa lista. Só lembrando, então, que o Brasil tem algo da casa dos 6 gigawatts instalados, que é a metade do oitavo colocado. Ou seja, a gente não está tão ruim assim, Em algum momento aí nos próximos anos a gente atinge essas colocações aí no ranking, com certeza. Bom, apesar da China ser o país com maior quantidade absoluta instalada, quando a gente olha per capita, a gente sabe que a China tem muita gente, mais de 1 bilhão de habitantes. Quando a gente olha per capita, a Alemanha ainda é o país com o maior número de instalações per capita. Então, quando a gente olha a potência per capita, é 590 na Alemanha, 590 watts, e na China ainda 147 watts. O que significa que a China tem que quadruplicar a sua potência instalada para chegar na mesma quantidade, mesma potência per capita da Alemanha ainda, ou seja, a Alemanha e os países europeus ainda estão muito na frente. Bom, aí um gráfico parecido com os anteriores, tirado do mesmo relatório do Fraunhofer, só que de 2018, um ano anterior, só para ver a proporção de instalação dentro ainda da fotovoltaica, que aqui está em amarelo, comparado com outras fontes, Então aqui a energia eólica, a energia eólica também cresce bastante, uma taxa inferior à da fotovoltaica, mas cresce muito,
E a fotovoltaica, como eu disse, né, está em franca expansão e, na verdade, de acordo com aquele relatório do IRENA, é a fonte de energia que mais cresce no mundo atualmente. Tá? Só para vocês terem uma ideia, de 2017 para 2018, a fotovoltaica cresceu no mundo 35%. Então aqui também eu tenho o biogás, com uma contribuição pequena, né, aqui em verde. E em vermelho, Concentrated Solar Power aqui, né? Então é a energia solar concentrada. E é outro mecanismo, né, diferente do fotovoltaico. Eu falei em umas aulas atrás, aquele mecanismo de concentração com o uso de espelhos parabólicos numa torre, né, concentração solar, para geralmente derreter um sal ou esquentar um líquido para gerar uma turbina. Muito bem, agora ainda falando do mercado, né, em termos de domínio do mercado, qual a tecnologia que está mais abundante, a gente vê nesse gráfico aqui que tem a porcentagem de produção anual em função do tempo, tá? Para 3 diferentes tecnologias que são as dominantes do mercado: silício monocristalino azul claro, silício multi ou policristalino em azul escuro e os células solares de filmes finos, CDTE, SIG, silício amorfo, em verde, tá? Então a gente percebe que desde a década de 80 o silício domina o mercado, né? Naquela época nem existia células de filmes finos, ainda a gente vê aqui 100% de uso de silício. As células de filmes finos começaram a entrar na década de 80, lá em 1982, e aí a gente vê que elas começam a ganhar mercado, né, dominando aí faixa de 30% do mercado, mas isso começa a diminuir, né, aumenta de novo na década de 2000 e volta a diminuir novamente. Aqui é difícil discutir, né, eu não tenho também tanto conhecimento assim em termos de mercado, mas acredito que pelo menos essa última redução aqui dos filmes finos e o aumento do silício tem a ver com a grande expansão do mercado chinês, né? A introdução do mercado chinês fortemente aí na área de energias solares nos últimos anos. Então, lá como majoritariamente se fabrica silício, então o silício domina o mercado hoje com mais de 95% da fatia do mercado, tá? Bom, aqui tem 2 gráficos interessantes, né? A gente tem aqui no gráfico superior, a gente tem, na verdade, são 3 gráficos, porque aqui tem 2 curvas num gráfico só. Então aqui eu tenho a espessura do wafer de silício, que é no qual se faz as células solares. A gente vê que a espessura do wafer de silício, são essas barrinhas verdes, vem diminuindo com o tempo, ou seja, as fábricas, né, conseguem fazer cada vez células solares mais finas, chegando a algo da ordem de 150, 170 micrômetros. E aqui em laranja, né, no eixo da direita, tem o uso do silício, né? Ou seja, quantos gramas de silício são necessários para gerar 1 watt, né? Então a gente vê que isso vem decaindo ao longo do tempo e mesmo, olha que interessante, mesmo com a mesma espessura de silício, você consegue usar menos massa de silício, né? Então a gente chegou na casa aqui de quase 4 gramas por watt de silício usado nas células. Então aqui demonstra a evolução da tecnologia em usar menos material, obviamente. Isso vai fazer com que o custo reduza. E aqui esse gráfico, eu já mostrei alguns gráficos de custo em aulas anteriores, né? A gente viu que está na faixa dos 20 a 30 centavos de dólar por watt. Então aqui é basicamente a mesma informação, né? Mas é de outra fonte diferente do relatório do Fraunhofer do ano passado. Então aqui está o preço do módulo em não dólar, né? Mas em euro por watt. Em euro por watt, mostrando que desde a década de 80, então, a gente saiu de uma situação de 40, 50 euros por watt. Claro que não existia o euro naquela época, é uma conversão, né, para a moeda de hoje. 40 euros por watt, o que vai dar aí algo da casa, né, dos 60, 70 dólares por watt. E isso vem decaindo ao longo do tempo, né? Essa curva, esses pontinhos em preto demonstram, né, a situação real, e aí em vermelho a projeção aqui, né? Mostrando então que a gente chegou na casa aqui dos 0,3,
0,3, 0,2 aqui 0,3 centavos, centavos não, 0,3, ou seja, 30 centavos de euro por watt. Mais ou menos a mesma informação trazida pelo Martin Green naquele artigo na revista Joule. Bom, e a última informação que eu gostaria de trazer para vocês, ainda em termos de mercado, é a geração de empregos, né? A energia solar fotovoltaica é a que mais emprega no mundo e o crescimento assim absurdo, né? Então são quase 11 milhões de pessoas empregadas no setor de energias renováveis de forma geral. E aqui a gente vê por fonte, né? Então aqui está milhões de empregos, tá? No eixo Y contra o tempo. Então a gente vê que 2012 algo próximo de 6 milhões de empregos. Aqui a gente tem da faixa de quase 10, né, milhões de empregos em 2018. Esse valor já aumentou um pouquinho. Aqui especificamente na energia hidrelétrica, né, quantidade de empregos na energia hidrelétrica da faixa de 2 milhões. Aqui se soma, né, esses dois gráficos, por isso que dá os quase 11 milhões que eu falei anteriormente. Eu não sei por que motivo esse relatório separa essas duas fontes. Esse relatório aqui também da IRENA, né, Agência Internacional de Energias Renováveis. Mas a energia solar fotovoltaica então contribuindo com 3 milhões e 600 mil empregos em 2018. Tá? Ou seja, maior geradora de empregos de todas as fontes não renováveis e renováveis e não renováveis também. Tá? Bom, gente, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Lembrando que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a legislação brasileira na parte de energia fotovoltaica e alguns exemplos estrangeiros. Então, espero vocês lá. Um abraço.